Tá ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje ao vivo para falar sobre o tema Jihad. Como prometemos, hoje nós vamos fazer um live bem rapidinho para a gente trazer os principais conceitos sobre o Jihad, porque nós temos certeza que a maioria das pessoas no Brasil não sabem do que se trata a Jihad. Até porque, quando ouvimos falar sobre jihad nos meios de comunicação, ou falada através de lideranças islâmicas, lideranças religiosas, nós vemos só parte da jihad. Aquilo que no conceito islâmico seria a jihad maior, né? Aquela, pelo menos eles dizem isso, né? Que é aquela preocupação, aquela disposição dos muçulmanos se esforçarem para Alá, para obedecerem a Alá, serem homens virtuosos, segundo a visão islâmica, as concepções islâmicas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é de fato jihad. Vamos falar da jihad maior, da jihad menor, vamos mostrar em que medida isso tem a ver com a nossa vida, se isso nos afeta ou não afeta. Olha aí quem já chegou, a nossa amiga Leandra Zoppelari Bonella. Não sei se fala Gente, direito. isso é italiano ou é espanhol? Zoppelari. Garcia é espanhol, mas acho que esse Zoppelari é italiano, hein? Tá com cara. Tudo bom, Leandra? A Leandra sempre que pode estar aqui conosco. Muito bom saber que você está aí, Leandrinha. Então vamos começar, porque a gente estava primeiro fazendo um teste. Cuidado pra não apertar nada aqui. Não, você pode pegar, mas pega por baixo. Posso pegar? Então tá. Então vamos começar aqui. Hoje eu quero ser rapidinha. Daniel, me avisa aí, tá? Quando der, hoje eu quero ser rápida. Eu e o Ulisses. Olha ele aqui. Tá preparado aqui, vai ser quente. A língua tá, a espada da jihad tá afiada aqui, ó. Então o tema é jihad. Fala aí o tema, você. Jihad, você sabe realmente o que é a jihad? Então nós vamos dizer o que é jihad. Começando, um dos estudiosos que nós gostamos de ler sobre o tema, porque o nosso papo aqui não é fundamentado em achismo, o que A, B ou C pensa sobre o assunto. A gente procura estudiosos renomados que conhecem do Islã, né? E um deles, inclusive foi citado por um amigo ontem que assistiu o nosso live, é justamente Bill Warner. E ele fala sobre a jihad, e eu quero fazer uma comparação do que Bill Warner fala sobre jihad e o que os muçulmanos que estão no Brasil falam sobre jihad e, logicamente, o que a Sharia, a lei islâmica, né, vinda lá do Oriente Médio, tá bom? Fala sobre jihad. Então vamos ver essas três concepções sobre o que é jihad. Boa noite, Ricardo de Albuquerque. Pessoal, deixa eu pegar aqui. Então, para quem está chegando agora, tá? A gente está retomando aqui o tema. A gente vai falar... Alô, alô? Para quem chegou agora, a gente vai falar de jihad, o que é a jihad. Talvez você já tenha ouvido falar. E pior do que nunca ter ouvido falar é ter ouvido falar errado, ter ouvido falar pela metade. Geralmente, quando esse assunto é passado pra gente, ele é passado pela metade. É uma parte dele que é passado pra gente, isso é bem distorcido. A gente vai tentar... Boa noite, Niterói! Valeu, Niterói! Hermanos niteroienses! E a gente vai tentar passar, de fato, de uma visão mais integral da jihad. Talvez você nem nunca tenha ouvido falar. E se você se interessa por esse tema de Islã e islamismo, você deve saber o que é a jihad, tá bom? E é isso que a Deia vai tentar esclarecer aqui, e a gente vai puxar aí mais o que der, porque é um conceito fundamental. A jihad, ela está acontecendo agora, a plenos vapores, inclusive no Brasil. O Brasil já é alvo, já é locus de manifestação da jihad. Esse SC aí é Santa Catarina? Então tá bom, né? Ou é Santa Cruz? Não sei, eu acho que é Santa Catarina, hein? O sul do Brasil está nos assistindo, isso é muito bom, tá? Então a Deia vai retomar aqui aos pouquinhos, tentar falar do que é a jihad. Obviamente a gente tem fundamentação teórica, a gente não fala do nada. E também, óbvio, estou com alguns trechos aqui do Alcorão que tratam da jihad. Afinal de contas, a jihad vem de lá do Alcorão. E uma tradução seria Guerra Santa, né, Deia? Guerra Santa, uma das traduções, né? Porque lidar com a língua... Ah, Joinville! Meu sonho é ir a Joinville, eu nunca fui, mas eu vou. Isso, o Geraldo falou direitinho. Guerra Santa, tá?
Tá bom, Leandra, saquei. Leandra é de... Valeu, Leandra, italiana. A jihad é a Guerra Santa. Agora eu pergunto pra vocês, basta traduzir? Se alguém perguntar pra você o que é jihad, você vai falar que é Guerra Santa e tá tudo certo? Acho que não, hein? Vamos tentar ver isso historicamente? Tá legal? Vamos lá então, hein? Vamos lá então. Califórnia está nos... Santa Monica, California! Uau! Kisses to all of you from California! Então vamos continuar aqui. Gente, tem gente da Olha, ontem tinha gente, eu até esqueci de que lugar, mas hoje tem californiano assistindo a gente aqui, gente. Isso é muito legal mesmo. Beijos para Califórnia. Ainda vou na Califórnia um dia. Vamos pra jihad agora, galera? Vambora! Valeu, Marcelo. Pois é, somos agora internacionais. Gente, o negócio tá chegando nos Estados Unidos, que legal! Pois é. Então, vamos começar. Olá, Mara, que está sempre com a gente também. A gente sabe como é que tá como é que tem uma quantidade grande de muçulmanos realmente no sul do Brasil. Marcelo Rosa, boa noite a todos. Então, vamos lá. Então, o primeiro conceito de jihad que eu queria trazer para vocês advém justamente de Bill Warner. Ele diz o seguinte, é um conceito bem simples, a gente vai ser bem didático aqui. Jihad é uma demanda pela submissão total. Vocês lembram que eu já falei que Islã significa submissão? Estão lembrados? Pois bem, jihad é uma demanda pela submissão total e se o kafir infiel, descrente, não se submeter por sua vontade, força pode ser usada. Então, a jihad é um mecanismo que os muçulmanos utilizam, é um instrumento para que esses não muçulmanos sejam submetidos ao Islã. Né? Então, Bill Warner ele ainda diz que o primeiro princípio do Islã é que o mundo inteiro deve se submeter a Alá e seguir a Sunna de Maomé. Sunna é a tradição islâmica, é tudo aquilo que Maomé fez, falou, e Maomé é considerado o melhor e mais perfeito exemplo que o muçulmano deve seguir na Terra. Então agora a gente vai ver, de acordo com o conceito também de muçulmano, se realmente Bill Warner está certo. Será que a jihad é uma demanda pela submissão total do Ocidente, dos infiéis ao Islã? Será que isso é verdade? Será que o princípio fundamental do Islã é que o mundo inteiro deve se submeter a Alá e a Sunna? Porque, gente, se submeter a Alá pode dizer muita coisa. Agora, e a Sunna? E eu devo lembrar que maior parte da doutrina islâmica não está no Alcorão, tá, gente? 14% da doutrina islâmica está no Alcorão. E 86% da doutrina islâmica está onde? Está justamente na Sunna, na tradição islâmica. E 60%, tanto do Corão quanto da Sunna, diz respeito a você e a mim, diz respeito aos descrentes. Tá? Então vamos ver agora o que os muçulmanos falam sobre a jihad, porque eu tenho que dar direito aqui aos muçulmanos falarem. Aí eu vou utilizar a fala que eu peguei de um site, tá, de muçulmanos, o site Brasileiros Muçulmanos, depois eu vou colocar o link aí, e um senhor sheik chamado Muhammad Salih al-Munajid, eu não sei falar árabe não, tá? Mas é Muhammad Salih. Esse sheik diz o seguinte: no idioma árabe, a palavra jihad significa esforço e gasto de energia pessoal. Ele não diz para quê, né, gente? Olha só. Aí ele diz o seguinte: na teologia islâmica, jihad significa que os muçulmanos se esforcem para fazer a palavra de Alá suprema e para estabelecer a sua religião, o Islã na terra. O objetivo da jihad, diz o sheik, no Islã, não é matar. Olha bem, gente, eu estou lendo o que o sheik diz. Ele diz que o objetivo da jihad no Islã, desse esforço dos muçulmanos, não é matar os não muçulmanos. Ao contrário, o objetivo é estabelecer a religião de Alá na terra, para estabelecer a lei islâmica. Então, prestem atenção. O objetivo da jihad
é estabelecer a religião de Alá, para que, através da religião de Alá, seja estabelecida a lei islâmica, para trazer as pessoas da adoração de outras pessoas para a adoração ao Senhor de todas as pessoas. Então, prestem bastante atenção. Estamos já falando de lei islâmica. Um dos objetivos, segundo o próprio sheik, não sou eu, gente. Há pouco tempo teve uma muçulmana que apareceu aqui dizendo que nós, pelo menos eu, estava querendo dar uma de entendida sobre Sharia. Queridos, eu não entendo nada. Eu só leio o que para vocês, ok? E eu estou falando agora o que um sheik disse. Um dos objetivos da jihad, que é esse esforço dos muçulmanos, é justamente trazer a religião para toda a terra islâmica, né, a religião islâmica, e também impor a Sharia. Agora, um detalhe, gente. É claro que o site do muçulmano aqui não vai dizer para vocês, queridos, que essa Sharia, por exemplo, ordenou, através dessa Sharia, uma menininha de 9 anos de idade foi fuzilada no Irã, há alguns anos atrás, por ordem de uma autoridade islâmica, o Ayatollah Khomeini. Menininha de 9 anos foi fuzilada porque ela criticou um líder muçulmano. Segundo a Sharia, isso realmente é digno de morte. É claro que antes ela teve que ser estuprada, tá? E ela, inclusive, pediu socorro da mãe dela enquanto era fuzilada. Essa notícia foi publicada pela Folha alguns anos atrás, enquanto ela não era tão foice assim, né? Não era tão comunista assim. Hoje não se fala sobre essas coisas. Então, entenda bem, a Sharia que a jihad quer estabelecer, que tem como objetivo estabelecer, é justamente essa Sharia que está perseguindo e matando cristãos e minorias no mundo muçulmano. É essa Sharia que simplesmente está condenando homossexuais à morte, adúlteros à morte também no mundo muçulmano. É esse o objetivo da jihad, ok? É claro que na página aqui do sheik não fala isso. Então prestem atenção. Ele diz, olha que a taquia, gente, olha a taquia, que a gente já falou que é a taquia, né? É a obrigação, é o dever que todo muçulmano tem de enganar os infiéis, kafur, como você e eu, né? Enganar, desde que esse engano seja para estabelecer o Islã, para expandir o Islã. Então ele diz aqui que o objetivo da jihad não é matar os não muçulmanos. Ora, se o objetivo não é matar os não muçulmanos, por que não muçulmanos são mortos em nome da Sharia, em nome da lei islâmica no mundo muçulmano? Vocês entenderam? Estão vendo aí a pegadinha islâmica? Pois bem, então eu trouxe agora um conceito justamente de um sheik. Agora, eu não quero ficar com sheik brasileiro, porque a gente aqui gosta de ir logo no... porque agora eu vou ler aqui. Aliás, eu quero agradecer aos meus grandes amigos lá do blog Lei Islâmica em Ação, tá? José Atento, olha que você... eu já falei, quem não conhece o site, vai lá, gente, nesse blog, curta. O blog dele é maravilhoso. Olha aqui, ele fala sobre como a lei islâmica define a jihad. E aí ele traz de uma forma brilhante uma menção ao capítulo sobre jihad que está estabelecido como referência no Manual da Lei Islâmica Umdat al-Salik, da Universidade de Al-Azhar, no Cairo. Essa universidade, eu já falei aqui, é o centro ideológico sunita mais renomado e respeitado do mundo, ok? Então, agora, quem vai trazer o papo para vocês não é um sheik brasileiro que diz que a jihad não está preocupada em matar, apesar de estabelecer, por exemplo, que um homossexual é criminoso, tá? E ser preso por isso, e até ser morto, como em alguns países fazem, muçulmanos, né? Mas vamos lá, o que o Manual de Lei Islâmica Umdat al-Salik diz sobre isso? Vamos ver? Olha só que bonitinho. Na lei islâmica, no item 9.0, diz aqui, jihad significa, olha aqui, gente, a jihad segundo a maior autoridade sobre o assunto, que não é você nem eu. Jihad significa guerra contra não muçulmanos. Gente, é guerra mesmo? E é contra você? É isso mesmo. E
é etimologicamente derivada da palavra mujarrada, que significa guerra para estabelecer a religião. Então é guerra contra você e é para impor, estabelecer uma religião, a islâmica. Esta é a jihad menor. Quanto à jihad maior, esta é a guerra espiritual contra o eu interior. Então, jihad menor é para estabelecer o Islã como religião em toda a Terra e é uma guerra contra você. Então, guerra, ok, gente? Está claro aqui. E a jihad maior é aquela busca, né, do muçulmano para agradar lá, colocar em prática a palavra de Alá e tudo mais. Só que na história, o que a gente mais vimos, o que nós mais observamos que se cumpriu, e o que as próprias escrituras islâmicas mostram, é que a jihad menor é a que realmente mandou no mundo muçulmano. Foi graças a ela que, por exemplo, os persas, a religião que era, digamos, mais renomada, que tinha maior número de seguidores entre os persas, antes do Islã se estabelecer com a jihad, era justamente a religião zoroastrista. Sabe quantos hoje existem lá, depois que a jihad foi lá para estabelecer a religião contra os não infiéis, ou melhor, os não muçulmanos, como diz aqui esse preceito que eu acabei de citar? 10 mil. Os zoroastristas eram de um número assim, que lógico que eu não sei aqui citar, mas hoje são apenas 10 mil lá, o que a gente conhece hoje como Irã, a antiga Pérsia. Estão entendendo o que é jihad? Na época da ascensão do Islã, ali do século VII, aquela região do Oriente Médio, ela tinha 90% de cristãos, e você pode colocar aí um pouquinho menos de 10% de zoroastristas, zoroastrianos. Tá? Hoje em dia, aquilo ali é 99% de muçulmanos. Então você percebe, isso é jihad. Eles acabaram com isso. E isso continua acontecendo. Uma coisa importante é que, muitas vezes, quando nós levamos esse assunto para muçulmanos, eles sempre vão dizer o seguinte: a jihad é uma luta interior, de crescimento espiritual para agradar a Allah. É o que a Deia falou aqui como jihad maior. Essa é a principal. Galera, essa é uma parte da verdade. Realmente, o Islã fala sobre a jihad maior, que é a luta consigo próprio para o crescimento, para cumprir a vontade de Allah. Mas o Corão também fala sobre a jihad menor. Eu vou ler para vocês aqui a Sura número 9, versículo 29. Olha o que está escrito no Alcorão. Combatei aqueles que não creem em Deus, e no dia do juízo final, blá, 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 até que sejam submissos, até que paguem a dízia. A dízia é a taxa que o não muçulmano tem que pagar. Então, pessoal, quando você ouvir alguém dizer que jihad é luta interior, é verdade, só que isso é parte da verdade. O que eles não falam para você é que jihad também é luta armada para estabelecer a religião. Isso está no Corão. E não é uma questão de interpretação, porque o próprio Islã vai dizer que a jihad ela deve acontecer até o dia da ressurreição. Então, jihad é luta. Ela pode ser armada, mas também pode ser ideológica. Vamos falar sobre isso já já. Bom, então agora vamos para o item 9.1 gente, Centro Ideológico Sunita, ok? Não sou eu, é um manual de referência lá da lei islâmica, é um manual que mostra como deve ser interpretado determinado conceito islâmico. A gente está falando do conceito de jihad. Ele diz aqui, esse manual que eu citei: jihad é uma obrigação comunitária. Todo muçulmano é obrigado a se empenhar na jihad. Jihad 9.2 é uma obrigação pessoal para aqueles na frente de batalha. Batalha? Luta corporal, isso é jihad. E eles continuam dando 9.6. É uma ofensa fazer jihad sem a permissão do califa. Califa eram as autoridades muçulmanas que sucederam a Maomé no trato para com a comunidade muçulmana. Foram eles que expandiram o Islã através da jihad. Então, é o que eles dizem: é uma ofensa fazer jihad sem a permissão do califa, mas se não existe califa, não é necessária a permissão. Vocês estão entendendo por que, por exemplo, Al-Qaeda, Boko Haram e outros grupos sunitas e xiitas também
fazem jihad contra o Ocidente, não precisa de permissão para fazer jihad contra você, permissão de uma autoridade, porque hoje não existe um califa, a não ser quem está debaixo do domínio do Estado Islâmico e aceita como legítima essa autoridade do Estado Islâmico que vê Abu Bakr ou quem esteja lá no poder, né, como um califa. Fora isso, os demais não são obrigados a esperar uma permissão. Eles têm que cumprir a obrigação comunitária de fazer jihad. E um exemplo disso, gente, claro, de jihad é o próprio genocídio armênio, tá? Vocês não veem, queridos, os nossos historiadores, os nossos professores falando sobre genocídio armênio. Genocídio armênio foi jihad, inclusive. Existem crônicas mostrando lideranças religiosas islâmicas conclamando o genocídio, a matança de cristãos armênios, assírios e gregos durante os facelamentos. Já estava no final o Império Turco-Otomano. Pois bem, nessa época em que o Império Turco-Otomano já estava com seus dias contados, e principalmente na Primeira Guerra Mundial, eles começaram uma carnificina, jihad, contra cristãos. Sabe por quê? Os armênios já estavam sonhando com a sua independência, já estavam sonhando com a possibilidade de poderem viver a sua fé, não mais como dhimmi, que são aqueles cidadãos de terceira classe. E o que acontece? Infelizmente, as lideranças turcas iniciaram um genocídio, que é jihad, e aconteceu, gente, tudo que a gente vê hoje. Estupro de mulheres, decapitações, muitos foram mortos, sendo levados a marchar no deserto sírio. Foi terrível, foram pelo menos 1,5 milhão de mortos, inclusive Hitler cita o genocídio de armênios como a condição que ele viu, assim, quando ele vê a Europa calada diante do genocídio de pelo menos 1,5 milhão só de armênios, ele viu que isso era uma autorização para ele dar cabo à sua ideia racista de dizimar judeus, que foram pelo menos 6 milhões, e mais outras tantas minorias. Então, o genocídio armênio, o genocídio de gregos, tem historiador que diz que pelo menos 1 milhão de gregos também foi morto pelos turcos. E um detalhe, querido, essa esquerda que aparelhou as nossas universidades não permite esse tipo de debate. Você não vê falando sobre isso nas universidades. E o pior, a nossa diplomacia de um país que diz que está preocupado com direitos humanos não aceita reconhecer o genocídio de armênios. Inclusive os Estados Unidos também não reconhecem, vários países do mundo. Então percebam bem, Sharia, a Sharia, tanto porque, entendam bem, a jihad, lembra que a gente falou aqui? Jihad, um dos objetivos é estabelecer a Sharia. E o que diz a Sharia? Tem que se calar sobre toda e qualquer barbárie islâmica. É proibida a crítica ao Islã ou aos seus mecanismos de expansão. Então, por isso que não se fala hoje praticamente nada sobre genocídio armênio. E eu gostaria de aproveitar, quando a gente fala sobre jihad, é que as pessoas dizem, não, mas essa guerra, os muçulmanos nessa guerra não mataram tantos cristãos assim. Pior foi cruzada, pior foi Inquisição, né? Claro que hoje a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, não é o nosso... A gente promete fazer um vídeo só sobre Inquisição e Cruzadas. Pode me cobrar, a promessa é dívida. Principalmente ele, tá? Aquele que manda nisso. Idade média na veia, tamo junto, mano. Cristianismo é meu nome. Pois bem, então eu não sou, assim, eu não tenho ótimos conhecimentos dessa área. Nem eu. Pois é, mas a gente pesquisa, corre atrás. Então tudo bem, já é fato, qualquer um que é honesto, tá? Reconhece que aquele papo de que as cruzadas e a Inquisição mataram milhões de pessoas é papo furado. O Vaticano, meu Deus, calma aqui. O Vaticano já abriu os seus arquivos e foi comprovado que não foram nada de milhões de pessoas que morreram. Inclusive, na Inquisição, segundo alguns estudiosos, meu Deus, essa câmera tá ótima. Segundo alguns estudiosos, teriam morrido entre 3 a 10 mil pessoas.
Não vamos falar sobre isso hoje, vai ser depois de uma outra oportunidade. Só que as cruzadas, a situação ainda é mais emblemática ainda, porque cruzada, gente, não foi uma guerra do cristão para tomar Muito território, foi guerra de defesa, tá? Os muçulmanos tinham se apropriado, pelo menos 2/3 dos territórios cristãos, estavam matando, subjugando cristãos, estavam já invadindo, inclusive, a Península Ibérica. Constantinopla pediu socorro, ok, gente? Constantinopla pediu socorro porque estava sendo invadida por muçulmanos. Então, foi guerra de defesa. Tá? Falar em cruzada é desonestidade intelectual. Qualquer historiador sério sabe disso. Mas ainda que fosse, ainda que a pessoa fale, morreram 1 milhão de pessoas nas cruzadas e algumas milhares lá na Inquisição. Ok. Sabe quantos morreram? Nas mãos da jihad? Mais de 270 milhões de pessoas. Gente, a jihad foi ou não ofensiva para o mundo muçulmano. E a gente quer, eu vou aproveitar aqui, antes de passar para o Ulisses, porque ele vai entrar em umas questões aqui teológicas que eu considero bárbaras e que devem ser faladas, porque hoje a gente não quer demorar muito. Tá, respira um pouco. Gente, olha só, quando a gente trata desse assunto de Islã, tem que falar de teologia, não tem jeito, porque na nossa mentalidade está tudo separadinho, né? Vida política para cá, vida social para cá, sociologia para cá e religião para cá. No Islã, não. No islamismo, ou no Islã, se você preferir, na verdade, a religião não simplesmente faz parte da realidade, a religião é fonte da realidade. Então, por mais que você tenha uma mente filosófica, uma mente social, uma mente mais voltada para a própria ciência da religião ou para a história apenas, você tem que mexer na teologia, tem que mexer na religião, porque a religião para eles é fonte. O grande problema nosso é que nós não pensamos em categorias teológicas. A gente só sabe pensar em termos de história, geografia, filosofia, antropologia, sociologia e correlatos. E a gente perde a parte teológica. Por isso que a Déia falou, vamos ter que entrar um pouquinho em teologia. Não tem jeito. Beleza? Vamos lá, peraí. Fala que eu vou pegar aqui. Ela tá pegando. Então era só para falar para vocês que de vez em quando a gente tem que falar, até porque nessas questões as pessoas trazem coisas do tipo, não, mas e a igreja que fez aquilo? E a igreja que fez aquilo? Mas Jesus falou isso. Mas Jesus falou aquilo. Não, mas os cristãos creem na Bíblia, assim como os muçulmanos creem no Corão, queridos. São livros... A natureza revelacional do Corão é totalmente diferente da natureza revelacional da Bíblia. A relação que o muçulmano tem com a sua literatura sagrada é distinta da revelação que o cristão tem com a sua literatura sagrada. E hoje em dia, nós aqui do Ocidente já fizemos a separação, desfizemos o casamento de religião com vida social e secular. Os muçulmanos não fizeram essa separação. E como nós fizemos essa separação, a gente acaba enxergando a vida deles como a nossa. E não dá, porque eles não separam as coisas. O nosso grande problema é olhar para a história por via das lentes secularizadas. Quando as coisas não são secularizadas, não dá para separar. Por isso que a gente tem que trazer esse assunto de vez em quando. E muitas vezes os próprios cristãos ficam sem saber dar explicações quando são interpelados. A gente precisa saber colocar algumas coisas também. Tá legal, pessoal? Mas vamos continuar aqui. Olá. Pois bem, gente. Agora chegou a hora, eu já falei o que o muçulmano, um sheik aqui no Brasil, fala sobre o que é jihad. Já mostrei a falácia, dizendo que ele não coloca a jihad menor, que é muito mais importante, que é aquele esforço para te obrigar a seguir a Sharia, e se você não aceitar, te matar, porque assim, foi assim que aconteceu o genocídio armênio. Vocês não querem Sharia, a gente vai matar vocês. Então, agora a gente vai ver a desonestidade intelectual que está presente na academia. Por que não se problematiza o Islã? Eu vou falar sobre um livro, olha aqui que gracinha. Gente, olha o livro aqui. Olha O Mundo, vou ler para vocês. O Mundo Muçulmano, Peter Deman, editora Contexto. Tem toda a livraria. Qualquer livraria, Saraiva, Cultura, você compra esse livro. Pois bem, se você quiser saber o que pensa as universidades no mundo, é só ler esse senhor, que me perdoe a realidade.
é um embusteiro intelectual. E a gente vai provar o embuste desse senhor agora aqui com vocês. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu vou pro capítulo dele. Segura. Aliás, eu acho que a gente vai ter que fazer vários vídeos sobre esse cidadão aí. Ele é considerado renomado no meio acadêmico, da USP, né, aliás. E olha aqui, no capítulo que diz: o Islã é uma religião de violência, é claro que isso me lembrou da Jihad, por isso que eu estou trazendo para vocês. Aí olha como ele começa o capítulo, olha como ele é desonesto. Olha, ele usa um versículo bíblico da Torá, daquilo que a gente conhece como Pentateuco. O Senhor teu Deus os entregará a ti e semeará o pânico no meio deles até que todos sejam exterminados. Entregará os seus reis nas tuas mãos e apagará os seus nomes debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que os tenha derrotado. Aí ele diz o seguinte: este trecho não vem do Alcorão. Isso aqui é um prato cheio para quem gosta de falar mal do cristianismo, gente. Os ateus ficam felizes nessa hora. A Bíblia é um livro violento, né? Vamos lá, ateus, estou junto com vocês agora. Vamos falar mal da Bíblia. Vamos embora, vai, Andréia. Fala mal da Bíblia que eu tô aqui feliz. Meu Deus. Aí ele diz que não é do Alcorão, mas do Antigo Testamento. É da Bíblia, é da Bíblia. Os crentes nunca lembram dessa parte. Pois bem, só que olha o que ele diz aqui. Então, primeiro ele usa um texto bíblico. Aliás, gente, quantos cristãos estão estuprando muçulmanas, né? Estão estuprando ateias. Quantos cristãos estão enforcando homossexuais, estão decapitando. Esse texto realmente ele é tão usual no meio do cristianismo. Parabéns, Peter, você falou num texto que é totalmente atual. Legal, valeu. Aí olha, ele diz o seguinte: o Islã não é mais violento do que outras religiões, nem predispõe seus mais seguidores ao fanatismo e à violência. Realmente, gente, se a gente pegar todas as estatísticas de violência hoje, bom, a gente vê que pelo menos 95% ou mais dos atentados terroristas no mundo, e desde 2001 foram mais de 30 mil, ok? Todos eles eram cristãos, gente. Nenhum era muçulmano. Quer saber se a religião predispõe ou não à violência? Vai num site, a indicação pessoal que gosta, chamado Jihad Watch. Vá nesse site, é belezura para aqueles... Jihad Watch, W-A-T-C-H, tá? Watch, é esse watch de assistir. W-A-T-C-H. Vai nesse site, tá em inglês? Tá em inglês. Tá em inglês, tá em inglês. Usa o Google Tradutor. O Google Tradutor. Pois bem. Então, gente, tudo bem. Ele diz, olha que absurdo, não é mais violento que outras religiões. Claro, não é, realmente não é. Só que tem estudioso aí que fez pesquisa não científica, tá? Que diz que na Bíblia teriam sido 2 milhões e pouca de mortes. 2 milhões e 500 mil mortes, mais ou menos. Tá? Segundo esse estudioso. E isso aumentando números, tá? Tem uma parte que ele diz que a Bíblia cita que seriam 600 os egípcios mortos, né? Aquele exército de Faraó. E ele já aumenta esse número para 5 mil. Então, um metido estudioso somou os números da Bíblia, acrescentando bastante, né? Mortes, e chegou à cifra de 2 milhões e meio de pessoas que teriam morrido por causa desse Deus tirano, assassino, né? E nas histórias nós já falamos, Inquisição e Cruzada não chegaram a 1 milhão, não chegaram, né? E muito menos a milhões. Pois bem, o Islã, essa religião que não é mais violenta do que a tua, ou do que qualquer outra religião, né? Matou só mais de 270 milhões de pessoas. Aí eu pergunto, é uma falácia ou não? Vamos para os fatos, querido Peter? Vamos para os fatos? Os fatos mostram que você está errado, você é um mentiroso. Continuando, aí ele diz que o problema do estereótipo, eles adoram esse termo, estereótipo, contra os muçulmanos, é por causa da imprensa. Realmente, a gente está vendo a imprensa arrasando os muçulmanos, né, gente? Todo dia. A imprensa, ela não está nem colocando caminhões e facões para matarem as pessoas, para impedir que os muçulmanos sejam qualificados como criminosos. Essa imprensa realmente é terrível, está arrasando os muçulmanos, né? Pois bem, e ele ainda continua dizendo, olha a desonestidade desse cidadão. Muita violência de fato acontece,
mas sua apresentação pode ser distorcida. Viu como ele é incoerente? Gente, lógica pura. O cara diz que a violência, muita violência acontece. Primeiro ele diz que o Islã não é tão violento quanto o cristianismo e outras religiões. Aí depois ele reconhece que tem realmente muita violência. Viu a incoerência? Mas ele diz que a apresentação é distorcida. Aí eu queria entender, como é que vai apresentar isso? Se ele pudesse me explicar, né? Aí olha o que ele faz. Outras religiões não são ou foram menos cruéis do que o Islã. Deu para você entender? Muitas religiões não são, atualmente, ou foram mais cruéis que o Islã. Querido, dá para você citar aí uma religião hoje que mate mais do que os fundamentalistas islâmicos? Dá para você citar? E eu acompanho perseguição religiosa, ok? Eu acompanho, eu sou ativista de direitos humanos. Eu não estou aqui preocupada com o Islã da parte lá do Corão de Meca, com aquele Islã religioso que muitos até, não vou dizer alguns, seguem, porque os muçulmanos que são pacíficos seguem esse Corão. Meu papo é Islã político, é o Islã que está acabando com a civilização ocidental, Islã político. Então, esse Islã político que está hoje determinando o modus vivendi da civilização ocidental, que agora não pode nem mais comemorar direito Natal, né? Então é esse que eu estou falando. Cadê a religião que é mais cruel do que o Islã? Você vê por aí padre, pastor, espírita, ou bandista, seja lá quem for, mandando decapitar, mandando cortar a língua de alguém, mandando estuprar, mandando fazer mutilação genital de mulher, como acontece lá no Egito, que mais de 90% das egípcias sofreram mutilação genital porque aprenderam na Suna, aprenderam com a tradição islâmica que isso deve acontecer. Gente, qual é a crueldade dessas religiões que devem ser, segundo Peter Deman, comparadas ao Islã? Eu desconheço. E, voltando ao que eu estava falando inicialmente, como ativista de direitos humanos, eu reconheço que tem religiosos, como os hindus, lá na Índia, que estão promovendo realmente uma perseguição cruel aos cristãos. Eu reconheço que realmente tem hindu e de algumas outras vertentes por aí, ideológicas aí no mundo, que estão perseguindo cristãos e minorias. Mas, entenda bem, religião mais cruel, né, que esteja sendo colocada em prática hoje, não existe, Peter. Você está sendo desonesto. Aí, vamos lá. Aí ele diz, então, ele colocou a tua religião, se você é um cristão, como cruel. Ou se você é um judeu. Aliás, cadê os judeus que não estão matando ninguém, nem pedindo para matar ninguém? Para ele é cruel. Agora, nessa partezinha aqui, que o Ulisses é que eu vou passar para ele a bola. Olha o que ele diz. Aí ele diz assim, cadê? Aí ele continua. As fontes alcorânicas são ambíguas. Eu falei sobre isso, abrogação. Não vou falar agora para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Abrogação. Dois preceitos islâmicos sobre o mesmo assunto podem ser contraditórios. Ele vai ser usado de acordo com o interesse do muçulmano, tá? Então, sobre o mesmo assunto, um preceito islâmico pode mandar ter paz, tolerância, e outro preceito, que é o que tem valor, né? Sobre o primeiro, se ele disser que não mate, o que vai valer, principalmente, é esse que manda matar. Né? É a abrogação, já falei sobre isso, não vou entrar em detalhe. Pois bem, então ele fala sobre essa ambiguidade. Ele fala no sentido de conter tanto exortação à paz quanto à guerra. Cadê os cristãos pedindo guerra? Mas olha aí. A mesma ambiguidade marca, contudo, a Bíblia. Ulisses, a Bíblia tem essa ambiguidade? A Bíblia não tem ambiguidade, vai ter gente que vai subir nas tamancas agora. A Bíblia não se contradiz. Pessoal, querer colocar... Olha, a gente está lendo esse capítulo aqui, ele fala o seguinte, o Islã é uma religião de violência, e aí ele recorre à história do cristianismo, ele recorre à Bíblia, dizendo que o Corão fala de coisas de paz e de guerra, e diz que a mesma ambiguidade marca a Bíblia. Pessoal... dizer que a mesma... Você está dizendo que a Bíblia é ambígua? A Bíblia não é ambígua. Esse cara aqui, primeiro, ele não fala de princípio da abrogação, que é fundamental na exegese corânica. Ele não conhece a natureza do texto bíblico. Ele não conhece uma característica fundamental da revelação bíblica, que é o progresso da revelação. Sem isso, você vai encontrar contradições na Bíblia. Deixa eu colocar uma coisa para você. A Bíblia não se contradiz.
Quem fala que a Bíblia se contradiz está falando besteira. E ele vai colocando a Bíblia, supostamente, em termos de violência, ele coloca a Bíblia em pé de igualdade com o Corão. Então quer dizer que, já que a Bíblia é violenta, o Corão está justificado por ser violento, né? O meu erro justifica o erro do outro. Porque, gente, se realmente a Bíblia é ambígua, e se realmente a Bíblia é um livro violento, como ele defende, o máximo que ele está fazendo, sabe o que que é? É justificar a violência do Corão com base na suposta violência da Bíblia. É aquilo, olha só. Você está me acusando, mas você também faz. E o Kiko? E a Chiquinha? E a Dona Florinda? Tipo assim, cara, tá falando besteira. E aí ele vai dizer o seguinte, tá? Ele vai dizer que a Bíblia é violenta e que há, em geral, um teor mais suave no Novo Testamento. 2 pontos. A linguística aqui é fundamental. Jesus foi vítima de violência. O cristianismo sobreviveu por 3 séculos como seita subterrânea, ou seja, ele próprio está dizendo que o cristianismo não é violento. Em outras palavras, para quem conhece história, durante 3 séculos o cristianismo sobreviveu como religião pacífica. Por que durante 3 séculos foi uma religião pacífica? Eu desafio você a me mostrar alguma palavra de Jesus ou dos apóstolos mandando matar alguém. Como eu li para vocês aqui, combatei aqueles que não creem em Deus até o dia do juízo. O cristianismo ele sobreviveu 3 séculos como religião pacífica porque o cristianismo é pacífico. As fontes cristãs, né, vou falar aqui especificamente do filtro, que é o Novo Testamento, essas fontes não mandam cometer violência. Agora olha o absurdo que ele fala. Mas até Jesus avisa que viera para trazer a espada. Até Jesus... Gente, esse cara... Existe uma coisa na teologia, tá? Você que não faz teologia, aprende uma coisa aqui com o tio Ulisses. Existe uma coisa chamada exegese. O que é exegese? Exegese não é nem interpretação bíblica. É você tirar do texto aquilo que o texto quer dizer. Então eu traduzo uma palavra e falo, esta palavra aqui significa isso em grego. Esta palavra quer dizer isso em hebraico. Isso é exegese. Esse cara não sabe o que é exegese bíblica. Olha o que ele fala. Até Jesus avisa que viera para trazer a espada. Opa! Segundo ele, até Jesus estimulou a violência. E apesar do seu fundador ser sido um pacífico em geral, Jesus falou de violência, porque ele mandou trazer a espada. Mas ele próprio diz que Jesus era pacífico. Gente, é uma contradição em 2 linhas. Ele está se contradizendo. Aí olha o que ele faz agora, espertinho. Apesar de seu fundador ter sido pacífico em geral, a história do cristianismo foi indubitavelmente mais violenta do que o Islã. Olha, gente, a história... Tá, mas história do cristianismo... Peraí. Ele está falando da revirada da Revolução Constantiniana, que foi uma mistura de política com religião. O cristianismo foi tornado, a partir de Constantino, depois de Teodósio, no ano de 380, com o Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do império. Vocês estão entendendo? Aí já desconfigurou totalmente, porque o cristianismo não foi feito para ser religião de império. Então isso aí já foi uma descaracterização. Ele próprio reconhece que o cristianismo passou 3 séculos sem violência. Por quê? Porque não está lá. Essa virada constantiniana, ela descaracterizou a própria fé cristã. E ele coloca o cristianismo em pé de igualdade com o jihad. Olha só, o jihad corresponde às cruzadas. Não! Terremoto. Treme. Não corresponde, porque as cruzadas vieram depois na Idade Média, já como fruto do cristianismo político, politizado. E como a Deia bem falou, cruzadas foram uma reação à investida islâmica. Estavam tomando a Terra Santa. Mas vamos fingir que as cruzadas simplesmente foram a essência do cristianismo, que mataram, tudo bem. Jihad corresponde à cruzada? Não, porque a jihad está no Corão. Jesus nunca mandou fazer guerra santa. A jihad está no Corão. E Jesus falou o seguinte, vamos lá. Não há paralelo muçulmano das crueldades que acompanharam a conquista das Américas. Alô! Cristianismo para conquistar as Américas. Gente, Jesus falou, meu reino não é desse mundo, dê a César o que é de César. Gente, esse cara não lê Bíblia, galera. Pelo amor de Deus. Qualquer calouro de teologia sabe disso.
Pô, até na escola bíblica dominical da minha igreja a galera sabe disso. As senhorinhas lá de 80 anos que não tem nem o ensino fundamental completo sabem disso. Gente, lá em Atos, quando Jesus estava ascendendo, não, mas eu não acredito que Jesus ressuscitou. O problema é que você não acredita, o problema é seu. Eu tô falando do que tá na Bíblia, independente de se você crê ou não. O que o texto canônico do evangelho cristão fala? Quando Jesus estava ascendendo aos céus, os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino a Israel? Qual foi o fora que Jesus deu neles? Jesus deu um corte bonito neles, que nem jogo de vôlei da Olimpíada sabe dar daquele jeito. Não compete a você saber os tempos e as horas. Jesus falou que o reino dele não era político. Então esse cara vem me colocar cruzadas, Idade Média, colonização da América como sinônimo de cristianismo. Por favor, olha o que ele fala. Até Jesus disse que veio trazer a espada. Gente, o que Jesus quis dizer com isso? Para você fazer exegese, você tem que olhar o contexto, senão você faz uma exegegue. O que é exegegue? Não preciso explicar o que é exegegue. Eu fico nervoso com essas coisas, mas não é pecado ficar com raiva não, porque na Bíblia não se põe o sol sobre a vossa ira, então até a hora do sol se pôr eu posso ficar com raiva. Tô brincando. Então vamos lá. O que Jesus fala? Jesus fala, né, que pai se levantará contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque quando você acolhe as ideias do evangelho, você entra metaforicamente numa guerra ideológica, que é o que acontece até hoje. Converse com qualquer pessoa que vem de uma família não cristã e que se converte ao cristianismo. A pessoa entra numa espada, não é espada física, não. É guerra de ideologia, é guerra de pensamento, é guerra de fé, mas não é porque vai matar o outro. Como é que você tira um versículo de contexto? Quando Jesus falou de espada, não é espada nesse sentido aqui não, galera. Vamos para os 300 primeiros anos de cristianismo, que ele fala. Você vê algum cristão matando e degolando alguém nos 300 primeiros anos de cristianismo? Ah, Ulisses, mas é porque eles eram perseguidos. E daí? Perseguido não mata? Perseguido quando é minoria também não passa a faca na goela do outro? Não rouba? Que é isso, gente? Por favor... Leiam esse livro para você aprender o que não fazer. Eu vou botar de novo aqui. O mundo muçulmano, qual é o problema? Ele traz o assunto pra gente, só que ele traz o assunto todo distorcido. E o pior de tudo é porque tem gente que lê a Bíblia e não sabe responder isso daqui. Ele só falou besteira. Quando Jesus falou de espada, ele não tá falando de outra coisa que ele fala. Que Maomé foi o próprio Constantino do Islã. Gente, Maomé foi o fundador do Islã. Constantino não fundou o cristianismo. Ele foi um imperador que supostamente se converteu, deixou para ser batizado no leito de morte, porque ele sabia que ele ia matar muita gente. Ele foi batizado na hora de morrer. Ele não quis ser batizado. Tu vê que loucura, que cristão é esse? Então comparar Maomé com Constantino me poupe. O grande problema dessa linha de argumentação é trazer verdades e tirar conclusões e todo mundo fica assim, É a mesma coisa que eu falar, poxa, abre essa porta que tá calor. Ah, Ulisses, mas você tem olhos castanhos. E daí? O que tem a ver o calor com meus olhos castanhos? Nada! Nada! Pessoal, cuidado, vamos ser críticos. Eu não estou falando só para cristãos, eu estou falando para todo mundo. Cuidado com isso daqui, galera, por favor, porque tem um monte de besteira escrita nesse livro, e falo mesmo. Esse cara não entende de cristianismo e muito menos de Islã. Gente, pois bem, é aquela coisa, preste atenção. Um professor de Relações Internacionais de uma renomada Ele é de universidade. Relações Internacionais. Relações CEIAS, relações... Pois é. Citar que Jesus veio trazer a espada é aquela coisa. Quem Jesus mandou matar? E contra quem a espada, nesse caso, foi contra o lombo de quem? Quem foi entregue como cordeiro na mão de lobo? Quem foi massacrado? Como o Ulisses explicou, ele entende bem desse assunto, foram justamente os cristãos. Então, Peter Deman, um detalhe para você que não sabe nada de cristianismo e muito menos de Islã, e se curvou à taquia, tá? Vai estudar, meu amigo, porque você não sabe absolutamente nada. Quem trouxe a espada, de fato, a espada que degolou, que matou, que trouxe escravidão sexual, foi justamente o líder da religião muçulmana, que você compara erradamente a Constantino, que aliás não tem nada a ver como o Ulisses falou. Nada a ver. Eu não vou me alongar mais, eu falei com o Ulisses que o nosso objetivo hoje era um papo rápido, tá?
porque hoje é sábado, tá todo mundo cansado, eu quero descansar, ele também. Se vocês quiserem, gente, eu faço um vídeo só sobre Constantino, aí o assunto vai ser cristianismo. Constantino não inventou o cristianismo, por favor. Quem quiser me cobre que a gente faz um live só sobre Constantino, valeu? Oh, maravilha! Podemos fazer um só sobre Constantino. Beleza. Em meia hora a gente mata. Então... Mata o assunto. Não as pessoas vão dizer que eu sou jihadista aqui daqui a pouco. Pois bem, e detalhe, gente, eu pedi para o Ulisses falar sobre questões intrínsecas ao cristianismo, porque um acadêmico ignorante foi falar besteira sobre o cristianismo. Então, por isso eu pedi para ele falar. Como eu já repeti milhares de vezes aqui, volto a dizer, a ONG é secular e existem pessoas de diversas vertentes ideológicas e religiosas nos apoiando. Políticas, existem ateus, homossexuais, tem espíritas também. Sabe, eu espero até que muçulmano, que seja do bem, pacífico. Se ele for do bem, ele está nos acompanhando também. Então, assim, nós não estamos aqui para defender religião A ou B ou com intuito proselitista, muito menos. O nosso objetivo é mostrar as ameaças que o fundamentalismo islâmico representa para o Ocidente. É esse o nosso objetivo e às vezes temos que entrar em questão teológica porque vem uns bobos aí que não sabem nada do assunto para falar besteira e comparar o cristianismo ao Islã. Não tem comparação. A única seita que hoje mata em nome da sua fé, né, lá nos países muçulmanos principalmente, é a islâmica. A Arábia Saudita mata a religião, o Islã, lá é islamismo mesmo, é um Islã político. É o mais puro. Eles dizem que é o mais puro. É a doutrina mais correta do Islã. Mata em nome da fé. E como instituição de direitos humanos, sou obrigada a denunciar perversidades fundamentadas numa religião. O dia que as principais autoridades islâmicas do mundo sunita e xiita disserem que agora a religião vai apagar totalmente o Corão de Medina, que é aquela parte violenta em que surge o Islã político, que é para dominar o mundo, o dia que isso tiver fim, vocês podem acreditar, eu certamente não vou fazer mais esse tipo de colocação que eu tenho feito aqui. Então, nosso objetivo é isso, é denunciar o Islã político, a Sharia, que está estabelecendo o que é certo, o que é errado, o que pode ser falado ou não. E, para terminar, gente, a jihad, como vocês viram, que significa até em árabe, é um esforço de todo muçulmano para expandir o Islã e determinar e consolidar a Sharia sobre os não muçulmanos. Então, a Sharia a gente sabe que, infelizmente, ela significa nada mais, nada menos que violação de direitos humanos, tá? Então, a jihad não é só o cidadão cortar o pescoço de um infiel. A jihad é muito mais que isso. Há um esforço de muçulmano, há um esforço como o jihad, quando, por exemplo, os muçulmanos lá nos Estados Unidos determinam o que vai passar ou não como filme nos cinemas americanos. Há uma jihad quando, por exemplo, governos ocidentais permitem a poligamia nos seus países. Isso é jihad. Há uma jihad, por exemplo, quando se estabelece a sharia financeira nos países. Há uma jihad quando o Ocidente permite a entrada de milhares de muçulmanos em seus territórios como imigrantes ou refugiados, sem aceitar nenhum tipo de crítica. Jihad também é a proibição de se fazer crítica. Jihad é também a posição que os governos ocidentais estão tomando de criminalizar a opinião, de não permitir que estudiosos ou ativistas de direitos humanos, ou mesmo ser humano normal, venha, aquele que eu digo ser humano normal, aquele que não conhece, de Sharia, como a maioria aí que apoia o mundo muçulmano não conhece. Então, quando os governos ocidentais proíbem e até criminalizam qualquer tipo de parecer contra o estabelecimento de guetos no mundo ocidental, guetos esses que são dominados pela Sharia. Já falamos aqui que desde a década de 80 mulheres eram estupradas por gangues muçulmanas na França, desde a década de 80, e que a mulher já perdeu totalmente o seu espaço
dentro dos guetos lá na Europa, né? Isso é Sharia, isso é jihad. Então, todo esforço para impor uma religião sobre você, meu querido, tá? Contra você, porque o Islã vai contra nós, a maior parte da sua doutrina é dirigida justamente aos não muçulmanos, a chamada trilogia no mundo muçulmano é contra a gente. Então, isso tudo é jihad. Qualquer coisa para calar a tua boca e a minha boca, para não expressarmos o que pensamos sobre uma religião que lá no mundo muçulmano está matando muitas pessoas todos os anos, isso é jihad. Então, hoje falamos rapidamente sobre o assunto, podemos continuar como Jihad 2, mas como eu falei, hoje a gente não quer passar muito do tempo, ok? Então, qualquer dúvida, escreva aí, a gente procurou não sair do tema para não se perder, mas se vocês tiverem dúvida, envie as perguntas e eu vi aqui pedido para falar sobre livro, né? Vamos mandar, já escrevemos alguma coisa acho que foi em Hangout que a gente fez semana passada, mas a gente vai continuar colocando links de livros interessantes que podem ser lidos sobre o assunto, ok? Então ficamos por aqui. Isso é jihad, então não é só essa guerra de cortar a cabeça, é todo tipo de iniciativa muçulmana para que você aceite voluntária ou involuntariamente a Sharia comandando a sua vida. Vimos isso dentro da própria lei islâmica que é consagrada lá na Universidade do Cairo, ok? Ficamos por aqui, tá? Até semana que vem, sexta-feira a gente está de volta, sábado possivelmente, tá? E agora o Ulisses vai dar o tchauzinho dele. Valeu, galera. Queria deixar uma coisa bem clara aqui. A gente tem liberdade de expressão. A gente criticar uma pessoa, uma instituição qualquer, não significa falta de respeito. A gente pode até errar na nossa colocação, mas temos o direito, inclusive, de errar. O que eu quero dizer com isso? O Islã não está acima de críticas. Porque uma religião, um sistema político que manda matar pessoas, pode e deve ser criticado sim. O problema é que lá não se pode criticar, eles nascem e crescem com essa mentalidade. Agora que eles estão no Ocidente, eles estão passando por críticas, mas querem manter esse status de estarem acima de qualquer crítica. E estão tentando nos amordaçar. O Islã pode e deve ser criticado, assim como o cristianismo é criticado todo dia e toda hora. Se nós criticamos a igreja cristã, por que a gente não pode criticar o islamismo? Essa é a grande questão, ou o Islã, para dar um viés mais religioso. Então a gente agradece vocês mais uma vez, continuem dando joinha, continuem divulgando o nosso trabalho, estejam junto com a gente. Valeu, galera, e quero agradecer a todos vocês que tiraram alguns minutos para estarem junto com a gente.